Meus cumprimentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre as origens de falência e recuperação. Vou procurar fazer um vídeo mais curto. Quero dizer que, na situação que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, dentro dessas questões mercantis, empresariais e mercado, títulos, companhias, falência, recuperação, elas estão então, um tanto interligadas. Eu percebi pelos comentários que foram feitos e por algumas perguntas que me foram feitas no privado que algumas coisas estão ficando um pouco ainda não muito claras, então eu vou fazer pelo menos 3 vídeos sobre esses assuntos, falando sobre as origens dos títulos, falando sobre a origem da falência e recuperação, falando sobre a origem da sociedade anônima e das ações, das sociedades por ações, das ações, esses títulos, para que a gente possa desanuviar e compreender um pouco as coisas. A falência, já no direito romano, já havia uma forma embrionária de adjudicação do devedor insolvente, e era corporal, o camarada ficava como servo, né? Às vezes por 60 dias. Se nesses 60 dias ele não solvisse o débito, ele podia ser vendido como um servo. Foi uma lei chamada Lex Poetelia Papira que introduziu a execução patrimonial. Ela era privada e com isso surge a tutela estatal, que submete as pretensões dos credores ao Estado, obrigando a habilitação dos credores para o processo de arrecadação de bens. No início, como eu falei, a arrecadação recaía sobre o devedor, depois sobre todos os bens do devedor e, finalmente, só sobre o montante da dívida, que é o mais justo. Quer dizer, se você deve 100, tem que pagar 100. Não pode pegar 1.000 para pagar 100. Você pega 100 e deixa 900. O grande problema é quando ele tem 100 e deve 1.000, né? É aí que é o problema todo. Mas antes de tratarmos disso, né, nós já tratamos, acho que em outros vídeos anteriores, eu vou falar um pouco sobre a origem da palavra falência, começa por aí, para poder explicar realmente como é que isso origina quando começam as grandes feiras, quando o comércio começa realmente a classe burguesa começa a se tornar uma classe proeminente, como é que existiam os tribunais do comércio, as câmaras, né, e tudo mais. Na verdade, isso vem do latim falere, né, do verbo latim falere, e tinha um sentido pejorativo de falsear, faltar, enganar, faltar com a palavra, com a confiança, cair, tombar, incorrer em culpa, cometer uma falha, né? Realmente presumia-se que aquele cidadão que entrava em insolvência, ele era um falsário, ele era um enganador, ele era uma pessoa que não merecia confiança, alguém que incorreu em alguma culpa, cometeu alguma falha e gerou aquele prejuízo para si e para outros, né? Outras expressões que a gente ouve falar aqui até hoje, né, que é a bancarrota, que vem bankrot, que quer dizer banco quebrado, e aí vocês vão entender um pouco a origem, porque era o costume, né, os credores se reuniam quando percebiam que ele estava em débito e não pagava, e eles tinham a banca deles, né, em que eles vendiam as mercadorias, quebravam a banca e pegavam as mercadorias todas e dividiam entre eles. E se o pegassem, o matavam também. Por isso é que os portugueses também usavam a expressão quebra. Quem conhece a terminologia do Código de 1850 vai ver que lá está escrito das quebras. É por isso, por causa da quebra, quando você fala assim, fulano está quebrado, fulano quebrou, vem da origem dessa palavra quebrou, porque quebrava o banco, a banca, né? E daí vem também a associação da palavra falência com morte, né? De falir, falência, coitados falidos, naquela época eles fossem pegos, eram fatalmente mortos, alcançados pelos credores, mas sofriam a morte legal, né? Que era permitido naquela época. Quando as pessoas perguntam, muita gente lê a sentença de Tirar e fala assim, morreu de morte natural, quer dizer que ele tinha que morrer de morte natural, porque ele tinha que morrer mesmo, porque havia a morte jurídica, a morte legal, que ele perdia a capacidade de pessoa, de ser pessoa. E aí não tinha direito mais nenhum, nem nada, e qualquer um que eu pegasse podia até matar e tal, que não haveria consequência nenhuma. Graças a Deus isso não existe mais, ofenderia até o princípio da dignidade humana, não ofenderia não, ofenderia se existisse, né?
Mas a falência era realmente violenta, não deixa de ser uma certa trazer ainda, né? Naquela época o maior credor, ele é que fazia a partilha por ser chamado síndico, e até a lei anterior, até o decreto-lei de 45, era obrigatória a nomeação, em primeiro lugar, entre os maiores credores, até que, se um deles quisesse, podia nomear um síndico de fora. Então chamava síndico. Só agora, na lei atual, é que passou a se chamar administrador, que é mais técnico. A função dele realmente é gerir e administrar a falência para tirar dela a maior produtividade possível e maior preservação dos interesses dos trabalhadores, dos credores e do próprio devedor. E isso é tudo importante. E, se possível, preservar a empresa enquanto atividade. Mas vamos lembrar aqui que foi o Código Napoleão que criou o processo falimentar como era até algum tempo atrás, e lá também criou-se a concordata, né? A ideia é que podia existir aquele comerciante que ele era desafortunado, mas era honesto. Como se o fato do sujeito ser... Tem que ser honesto, é claro, mas às vezes só ser honesto não basta. Precisa que tenha competência também para isso. Então, nesse caso, o Estado, ele requeria, o Estado intervia para dar uma oportunidade dele pagar os débitos, de parcelar, ter uma escala de abatimento, né? Isso sob a supervisão do comissário. Aí, no caso de concordata, não era o síndico, era o comissário. Ela era tida como favor legal e ela era suspensiva, depois passou a existir na modalidade preventiva. Porque entrava com a falência, eu falava, olha, é insolvente, mas eu quero concordata. Aí depois o legislador falou assim, não, espera aí, para que esperar entrar para a falência? Pode pedir aqui a preventiva. Antes ele fala, olha, eu sou insolvente, mas eu quero a concordata. Hoje, né, nós temos a recuperação de empresas, que pode ser judicial e extrajudicial, e ela já é o contrário, ela já não pode ser suspensiva, porque se ele tinha condição de pedir antes, por que ele não pediu? Né? Não vai pedir, mas ele pode pedir antes da decretação da falência, quer dizer, ele pode, em defesa, quando você entrar com a ação de falência, ele pode dar a resposta, olha, eu requeiro a recuperação de empresa. Quando vai esperar decretar a falência para ele poder requerer, isso já não dá mais. Então, a recuperação de empresa foi introduzida em nosso ordenamento jurídico na legislação atual, tem natureza contratual, né, e depende, em essência, salvo exceções, da concordância dos credores, que são atingidos pelo plano, não todos, só são atingidos pelo plano. Qual plano? O plano de recuperação, que eu já falei em outro vídeo aqui. Depende também da demonstração da viabilidade, tanto da empresa quanto do plano. Porque o plano ele tem que ser factível, tem que ser execuível, e a empresa viável. A atividade ele tem que ser uma atividade que seja que tenha possibilidades no mercado, né? Não pode ser uma coisa totalmente fora da realidade, né? Isso tudo tem que ser verificado. Às vezes com o tempo, aquela atividade não tem mais espaço no mercado. Além de ser lícita, ela também tem que ter uma possibilidade de produção, de aceitação no mercado. Se for um plano fora da realidade, também não adianta nada. Mas, em todo caso, ele pode apresentar o plano pode ser rejeitado, pode ser aceito com ressalvas pedindo a modificação, ele pode aceitar a modificação e aí prosseguir. Hoje, procura-se mais preservar a atividade do que o empresário ou o executor da atividade. É por isso que a gente diz, é importante lembrar o que diz a lei de falência com a ação de responsabilização dos gestores, do controlador, do gestor desonesto ou temerário. Por quê? Porque se ele está lá e não tem competência, não tomou nenhuma providência para sanar aquilo, ou se ele provocou aquilo com a sua desonestidade, com atos desonestos, desonrosos, então ele realmente tem que responder pessoalmente com o seu patrimônio. Isso é fundamental, mas isso sem prejuízo de possível ação de desconsideração da personalidade jurídica. É só para dizer como que isso começa. Isso começa assim, lá atrás. O sujeito está lá, o negócio começa a não dar certo, o pessoal vem, quebra a banca, pega as coisas, divide, na proporção do que dá para cada um, faz um rateio, o sujeito não pode mais exercer o comércio, eles expulsam ele da comunidade, entendeu? É isso que gera isso tudo. E se pega é responsabilizado pessoalmente. E aí a legislação vai evoluindo, vai ficando mais branda, vai ficando mais humana, não é? Mas não sem as possibilidades de responsabilização
naquele que causa dano, prejuízo a outro. E hoje, com a ação de responsabilização do controlador e tudo, nós já sabemos que o STF decidiu há pouco tempo a validade do artigo 139, parágrafo 4º, né? Então ainda pode sofrer sanções como perda de passaporte, apreensão da CNH, que possa ser proibido a pagar caso ele esteja ocultando bens, né? Também já tive na falência um camarada, coitado, todos os caminhões da empresa não eram dele, eram da sogra dele. Era dona de casa e nunca trabalhou, mas tinha uma frota de caminhões. Não era herdeira de nada nem de ninguém. Então as providências têm que ser tomadas para alcançar esses bens, e foram, né? Então é a questão de saber. Aí também é preciso que hajam todos os agentes que estão na falência, né? Inclusive os advogados dos credores, tá certo? Bom, dito isso, eu agradeço a todos. Eu peço que todos deem like, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seus comentários. Muito obrigado.